O mundo tão veloz e sedento por respostas prontas tende a desprezar os corajosos que dizem não sei, vendo-os como incompetentes, uma demonstração de fraqueza. No entanto, milênios atrás, um dos maiores filósofos da história afirmava que sabia de nada. E nossos intelectuais modernos apreciam o não saber. Para entender ou não essa dualidade, precisamos fazer questionamentos, usar a mesma ferramenta que põe à prova nosso conhecimento. A começar por: é inteligente não saber? E há como saber? É o que ouviremos agora. Desde criança somos ensinados a valorizar os sábios e a nos tornarmos mais sabidos. Conforme crescemos, sentimos na pele o peso que o conhecimento tem sobre o mundo. Somos avaliados e julgados conforme a quantidade de respostas certas que damos. E caso você erre muitas questões, uma nota baixa e uma segunda chance é o que terá, podendo somente avançar para a próxima etapa apenas quando conseguir bater a média. Não demora muito para você perceber que será assim durante toda a sua vida. De escola para a faculdade, e da faculdade para o trabalho, de professor para chefe e clientes, de provas para o vestibular e do vestibular para a entrevista. E mesmo que não siga por esse caminho comum, ainda assim seu conhecimento será fundamental e crucial para a sua vida. Por esse motivo que existe nenhuma falha no texto de Provérbios 1:17. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Afinal, já que o conhecimento é tão importante, apenas um insensato diria que não precisa estudar. O problema surge quando é criado um falso conhecimento, uma mentira, um sofisma que ilude o indivíduo fazendo tomar escolhas errôneas. Mas é um tanto que simples resolver. Basta apenas buscar o conhecimento correto? Ao me ouvir dizendo isto, provavelmente você deu uma risada ou indagou que não é simples assim. Pois bem, sabemos que informação falsa está espalhada aos montes, mas com um filósofo moderno e um histórico, podemos lidar com esse empecilho. Começando pelo contemporâneo, Mário Cortella indagou que reconhecer que não sabe determinado assunto é algo extremamente proveitoso, pois em uma sociedade treinada para não errar e saber de tudo, impele certos indivíduos a esconder a sua ignorância, afirmando despreocupadamente que sabe de tudo. Esta atitude torna a pessoa incapaz de aprender algo novo, gerando uma arrogância que cultivará a ignorância. Em contraponto a isso, a humildade de dizer não sei é um sinal de absoluta inteligência, uma atitude corajosa que será o motor de mudança, de novos conhecimentos, novas habilidades e experiências também. Com este raciocínio, ele afirma que a expressão mais inteligente, mais forte que existe para criar renovação, reinvenção, inovar a vida, inovar a capacidade e reforçar é a expressão não sei. É a expressão que inaugura o novo. Aquele que entre nós é incapaz de pensar não sei, ele só repete. Por isso, cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Ou seja, a inteligência não está em saber ou não saber, mas em saber que não sabe e admitir tal fato. Quanto à citação de filósofo histórico, temos Sócrates, e o famigerado só sei que nada sei. Apesar de não ter provas de que essa frase é de Sócrates, ela condiz adequadamente em sua filosofia, que sintetiza o valor que ele enxergou no pensamento crítico, o qual conduz as pessoas para a consciência de sua própria ignorância, expondo que não saber não é um defeito em si, mas uma ferramenta para expelir a opinião e buscar o conhecimento verdadeiro. Ao olhar para os primórdios da filosofia, lá nos filósofos da natureza, no período pré-socrático, entendemos que ela surgiu para questionar os mitos, opiniões e lendas que existiam na época, as quais não possuíam embasamento sólido. Portanto, o objetivo da filosofia era, e é, o abandono das fábulas e a busca pelo conhecimento. Por isso que Sócrates é tão gigante, pois ele estabeleceu vários parâmetros para cultivar o pensamento crítico,
questionando os intelectuais de sua época. Retornando para nossa problemática, estes dois exemplos de pensadores nos mostram que para combater os falsos conhecimentos e a ignorância, é partir do pressuposto de que provavelmente você não sabe. Por mais que essa atitude pareça ser pessoal, aqueles à sua volta perceberão que a humildade em confessar sua própria ignorância é de fato um sinal de inteligência. Até porque todos sabem que é impossível saber de tudo, mas poucos querem admitir isso. No entanto, além de ser um exemplo positivo para os outros e, consequentemente, fortalecer os relacionamentos, tal atitude transparece honestidade e integridade, gerando crescimento ao se abrir para novos aprendizados, melhorando assim a sua tomada de decisão. Como Cortella explanou, te faz inovar e não somente repetir. Como saber? De forma cômica, sabemos mais quando admitimos que não sabemos. No entanto, isso gera uma outra perspectiva sobre a vida e sobre o conhecimento. Tal perspectiva é ponderada pelo também filósofo brasileiro Felipe Pondé, que explica que aquele que sabe muito mais que a maioria é o que tem menos certeza que a maioria, pois ele tem mais dúvidas. Ou seja, quem tem muita certeza normalmente é quem pensa pouco e, com isso, sofre pouco também. Nesta ótica, me recordo do grande rei Salomão, o qual afirmou em Eclesiastes 1:17 e 18 sua visão de mundo. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Ao juntar tudo que explanamos até aqui, fica a impressão de que é importante dizer que não sabe para saber, mas o saber me fará sofrer, e quanto mais eu souber, mais irei perceber que eu não sei. Pois é. Eu gostaria de dizer que este é um paradoxo da vida e finalizar por aqui. Todavia, nos próximos episódios irei dissertar melhor sobre essas coisas, mas não prometo ser pouco abstrato. Retornando para o nosso tópico, assim como saber, mas esse saber jamais contemplará o todo do universo. Mas se quiseres aprender, você precisa ser aprendiz, se colocar na posição de alguém disposto a saber o que não sabe. Conclusão. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Nesta afirmação, Kant argumentava que o homem inteligente é aquele que possui também maturidade e controle emocional sobre o seu ego, humildade e arrogância para suportar vários não sei, sem sucumbir para a desesperança. E um homem que certamente foi inteligente neste sentido foi o apóstolo Paulo, que sofreu demasiadamente pelo evangelho, enfrentando situações a qual não sabia se viveria, e mesmo assim permaneceu firme. Uma resposta para essa inteligência dele encontramos em Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sendo assim, podemos entender que não saber não é um problema, que saber que não sabe é uma solução, e o conhecimento que pode nos dar a inteligência para suportar todas as coisas, incluindo aqueles que não se sabe, é o pleno conhecimento de Deus. Tudo que eu sei é que eu preciso de Deus. Este artigo foi escrito e narrado por Thales Diamantino, revisado por Joyce Brandão e pelo escritor e pastor Wesley Santos. Uma produção da Agência Diamantino.